Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Vamos espreguiçar aí um pouquinho, espantar o sono. Estica um pouquinho o braço aí, ó. Balança o irmão que está do teu lado aí. Acorda. Dá aquela balançada santa nele aí. Se for preciso, dá uma beliscadinha nele de leve. Mais uma vez nós estamos aqui nesse modelo de fórum, trazendo as questões que foram abordadas na conferência, de forma mais prática, para que a gente possa tirar as nossas dúvidas, ver o que é aplicável em cada realidade. E nós estamos aqui com o Samuel representando o Cabo Frio, o Franco, Samuel representando o Cabo Frio. Temos aqui o Franco representando Curitiba. Cadê? Franco representando Curitiba. E temos aqui também o César representando o Chile. Isso aí, isso aí. Eu queria só queria relembrar as regras aqui do nosso fórum. Nós iremos começar com 2 perguntas aqui, nossas, né, dos moderadores. Enquanto isso, você já pode... Projeta para mim ali o número do celular novamente. Enquanto isso, já vai formulando a sua pergunta, para que a nossa banca ali possa receber a sua pergunta, sempre dentro do tema, conversando sobre igreja. Então, galera, se você quiser tirar alguma dúvida que não seja relacionada a esse tema, que você possa procurar aí depois pessoalmente, né? O Samuel, o Franco, o César, se der, né? Também, porque não dá para eles atenderem a todos. Mas vamos tentar perguntar dentro do tema que nós estamos abordando, né? No final eu vou deixar alguns recados, alguns avisos para vocês, quanto aos horários de ônibus e tudo mais, até porque nós já estamos encerrando a nossa conferência. Mas queria que você pudesse ficar bem ligado agora nesse tempo aqui da tarde, porque Deus tem muito a acrescentar ainda na tua vida, na nossa vida. Amém? E eu queria começar a gente queria começar com a pergunta aqui dos moderadores, né? Neemias vai fazer uma pergunta e eu vou fazer outra. Beleza, Neemias? Beleza, boa tarde, sou Neemias, boa tarde. Estou aqui como moderador e queria começar fazendo a pergunta dentro do que Franco ministrou nessa manhã. A pergunta para os nossos companheiros aqui é: diante do assunto abordado por Franco nessa manhã, como lidar ou o que fazer com aquelas pessoas que não querem virar as chaves para o crescimento? O que fazer com essas pessoas que não querem virar as chaves para o crescimento? Começar da esquerda para a direita? Esquerda do público ou esquerda nossa? Nossa. Então, Samuel aqui, começar de Samuel, Bel. Ontem estava ficando no meio. Começou da esquerda para a direita, depois o meio fazia o marca-passo e os demais acompanhavam. Hoje voltou a velha aliança. Entendeu? Boa tarde, gente. Graça e paz. Hoje, ainda há pouco, eu estava conversando com o Tiago Rocha sobre coisas que a gente canta sem entendimento, né? Tem uma música que diz que a letra diz para virar a chave e o destino dessa geração, né? Para virar a chave e o destino dessa geração. Eu perguntei para ele: será que quem canta essa canção, né, tem consciência do que está cantando? Hoje pela manhã, quando o Franco estava expondo, né, fazendo a exposição daquelas chaves,
automaticamente eu pensei na canção. E a gente estava conversando um pouco sobre isso hoje. Mas assim, objetivamente, né? Pode repetir a pergunta? O que fazer com aquelas pessoas que não querem virar as chaves para o crescimento? Rapaz, olha, esse é um grande desafio de quem discipula. Na prática, normalmente a gente, depois de um tempo de investimento, de depósito, a gente faz uma revisão daqueles 3 Cs: conhecer, confiar, se comprometer. E normalmente a gente faz uma revisão, né, repassa a visão para essa pessoa. Na verdade, é o objetivo que a gente quer chegar com ela. Conversa, repassa a visão, expõe a visão, a clareza, né, dentro daquele entendimento da igreja simples. E uma vez dado esse primeiro passo, a gente vai esclarecendo as expectativas. Olha, mediante essa visão, mediante aquilo que cremos, né, e que estamos compartilhando com você, qual a sua expectativa? A gente tem um propósito de levar à maturidade, que você se comprometa com a igreja, sirva, faça discípulo. E aí, qual a tua expectativa? E aí a pessoa começa a falar e tal. Normalmente nessa primeira abordagem, o discurso é de quem vai corresponder, de quem está entendendo, e a gente dá um tempo. Se a pessoa continua da mesma forma, improdutiva, né, na vida da igreja, sem frutificar, só consumindo, aí normalmente a gente aplica aquela medida que a maioria aqui já conhece, quando a gente deixa na multidão. Então fica na multidão, fica vindo nas reuniões gerais. Nós não podemos contar contigo, né, no grupo caseiro, no contexto do discipulado, uma vez que você não quer, na verdade, se comprometer, que é só comer, só consumir. Acho que basicamente isso. Pode ser. Oi. Vou dar boa tarde para você e para quem está em casa também, como teve a irmãzinha lá de Vitória da Conquista onde participando, de repente está lá de novo, Nereida, outra pessoa. Boa tarde. Buenas tardes. O que fazer com pessoas que não querem crescer? Essa é a pergunta de uma forma mais simples, né? Não quer virar a chave, não quer crescer, né? Tem gente que não quer crescer nem na vida, Neemias, natural. Tem homem que não quer crescer, tem mulher que não quer crescer. O homem, inclusive, é mais comum do que a mulher, não sei porquê, é um fenômeno no meio dos rapazes, dos homens, que eles não querem crescer. Tem homem que se veste igual garoto, mas não é estilo, é uma comunicação visual, ele quer ser menino, entendeu? Ele quer ser menino. Ele não quer ser pai do filho, ele quer ser parceiro do filho, entendeu? Ele acha tudo lindo, mas no fundo foge de responsabilidade, porque amadurecer assusta muita gente. Por que tem um monte de rapaz, por exemplo, que não quer casar? O tempo está passando, não quer casar, e o cara fica aquela figura de santo, né? E um monte de irmãzinha orando por ele, ai meu Deus. Aí deve descobrir que tem uma palavra nova agora, para as garotas quando fica secando um cara agora na oração. É crush, não, como é que é a palavra em inglês? Alguma coisa assim, né? Acertei? Caramba, estou informado mesmo, hein, cara? Então as meninas ficam lá olhando aquele cara santo, aquela coisa, mas muitas vezes não é santidade. Muitas vezes o cara não está esperando Deus, ele só tem medo. Medo de quê? De ser um homem maduro. Porque maturidade está associada a uma palavra chamada responsabilidade. E responsabilidade tem uma raiz na palavra responder. Quem é o responsável? É o que responde. E tem um monte de homem fugindo, não quer responder nunca nada, entendeu? Quer sempre se esconder, se encobrir e tal, quer ficar jogando videogame a vida inteira, passando de fase aí, né, no videogame, sem passar de fase na vida. Então eu acho que isso na igreja rola mesmo. O cara vem para a igreja, se ele não quer crescer como gente, vai querer crescer espiritualmente? Claro que não. Você desafia, quem quer cuidar de gente? O cara não quer cuidar de ninguém, não quer cuidar nem dele. Então é uma guerra muito grande, é um intenso. Eu acho que ele tem muita coisa para quebrar, entendeu? Eu acho que quem pastoreia
tem um coração assim, ele tem que trabalhar igual um médico, ele tem que diagnosticar o problema de verdade, porque o cara pode atribuir culpa de falta de fruto em todo mundo, até a igreja. Não frutifica por causa da igreja, não frutifica por causa disso aqui. Olha, uma coisa que não tem na Bíblia, Neemias, é culpar alguém pela falta de fruto. Todo problema de falta de fruto está em nós, entendeu? Você não quer morrer, o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só, se ele morrer, dá muito fruto. Então, os textos bíblicos, né, o grão, a semente que cai na beira do caminho, cai nos espinhos, sempre fala de quem recebe a semente, sempre fala de quem está, a responsabilidade é tua de dar fruto, não é do outro, nem é do teu discipulador, é sempre tua. Assim diz a palavra, sempre é responsabilidade tua. Então eu acho que a gente tem que estar continuamente lembrando os irmãos, animando os irmãos a crescerem, mostrar que essa é a vontade de Deus, mas eu acho que cabe também algumas disciplinas. Que tipo de disciplina? Eu acho que em algum momento a gente tem que chegar para o irmão e dizer assim: irmão, eu não tenho como te ajudar mais, eu estou aqui 2 anos contigo já, tentando cooperar contigo, vou fazer o seguinte agora, eu vou passar você para um discípulo que eu estou cuidando, que quem sabe ele vai te ajudar, e aí já tiro ele, a vaga dele, literalmente tiro, digo, aqui não dá mais para você ficar aqui na teta, vai para outra teta, porque agora não vai estar. Eu acho que cabe algumas ações, alguma disciplina, para ver se desperta a pessoa, entendeu? Por exemplo, eu lembro que um ano passado, ano retrasado, nós entendemos que nós tínhamos que fazer uma reunião com pessoas infrutíferas, e a gente deu o nome de Renovo, Grupo Renovo. Teve uma irmã que chegou até disfarçada de lenço e óculos escuros, assim, para não ser notada, passou por trás. Eu falei, aí eu olhei assim, e fui lá. O que está vendo, filha? Com vergonha, fraca. Está com vergonha. Não, eu já entendi que o Grupo Renovo é o pessoal que não dá fruto. Quando eu vi a lista aqui, então, as pessoas, a gente tem que provocar os irmãos de algum jeito, estimulá-los ao crescimento. Eu acho que tem ações que quem é agricultor, né, eu vi lá no Chile, aprendi no Chile isso. O capítulo 1 do livro Plenitude, embora em essência o livro nasceu em Cabo Frio, eu comecei a escrever depois de uma viagem ao Chile. O cara me levou para ver um campo, e eu me lembrei do texto que Paulo falou que a igreja é a lavoura de Deus, e eu vi como o agricultor disciplina a árvore. Ele disciplina a árvore também. Se a árvore não der fruto no tempo certo, se não aparecer, ele vai lá e corrige a planta. Então eu acho que tem ações que a gente pode fazer, entendeu, irmão? Então, para responder, falei para caramba, vou responder de forma simples, tem que ter paciência, explicar bem, animar, e animar com correção também, porque quem ama corrige. Então você corrige a pessoa para ver se desperta, para ver se ela responde, porque tem hora também de corrigir, tem hora de pegar a faquinha e cortar e mexer com a pessoa, para ver se a pessoa de alguma maneira responde à maturidade, ao crescimento, se compromete com o crescimento. Tá bom? Obrigado. César. Habla aqui, irmão. Eu vou tentar ser o intérprete dele. Para mí, una persona que no quiere aplicar estas enseñanzas, para mim, uma pessoa que não quer aplicar, praticar esses ensinos, que no quiere parecerse a Jesús, não quer se parecer com Jesus. el que quiere parecerse a Jesús no busca lo suyo propio, Quem quer se parecer com Jesus não busca aquilo que é quiere obedecer al Padre, seu próprio interesse. Ele quer obedecer o Senhor, o Pai, quiere agradar al Padre, quer agradar a Deus. se somete, Submete, practica la palabra. pratica a palavra. Es así quien quiere parecerse a Jesús. Pero a pergunta é a seguinte: lo que tu haces com alguém que está aí e não quer crescer? No lo que haría yo, ¿qué haría Jesús? Jesús dice que alguien que no da fruto, ¿cierto? Alguien que no da fruto puede ser cortado. Já entenderam isso aí, né? Ele falou que Jesus falou que se alguém não dá fruto pode ser cortado. Así es. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. El Padre dice es labrador, Pai é o agricultor. ¿cierto? Él limpia el fruto para que dé más fruto. Ele limpa a vara para que Pero quien no da fruto es cortado Pero quem não dá y echado en el fuego. Sim. Entendeu aí?
Alguma pergunta mais? Tem. A próxima pergunta é dentro também do que foi mencionado pela manhã, sobre a responsabilidade da liderança em proporcionar, né, ou estimular a prática dessas chaves, o exercício dessas chaves, de virar as chaves para o crescimento na vida da igreja. Então você percebeu que tinha sempre uma responsabilidade. Sempre tinha responsabilidade para a liderança e para os pastores. A gente quer saber, pedir para vocês destacarem uma estratégia que tem sido utilizada dentro da localidade, né, por vocês, para que os irmãos possam ter condições de virar essa chave, facilitar os irmãos, os discípulos, a virarem essas chaves. O que tem sido? Pode escolher uma das chaves, pode ser a vida com Deus, né, a vida devocional, viver a igreja, o trabalho como Jesus. O que tem sido feito pela liderança para facilitar isso na vida do discípulo? Samuel. Então, que poderíamos fazer, ou que temos feito de prático, para levar o discípulo à prática dessas 5 chaves, né? Não precisa necessariamente citar as 5. Nós temos uma prática que já é uma prática antiga, né? Alguns fazem espontaneamente, outros fazem no tranco, uns fazem no amor, outros fazem na dor, mas é bom que todos façam. Que é a leitura bíblica mediante prestação de contas. Toda virada do ano, dia 31, a gente distribui para toda a igreja, né, um planejamento de leitura anual da Bíblia, e a gente vai fazendo um monitoramento dessa leitura durante um ano. Com os líderes, principalmente, a gente é mais direto. A gente pergunta, como está a tua vida devocional? Aí pega o planozinho de leitura anual e vê lá como estão os xizinhos dele lá. Entendeu? Você está atualizado, você não está. E no final das contas, sempre no final do ano, a gente vê aquela alegria e fala assim, poxa, obrigado por ter me dado esse estímulo, consegui ler a Bíblia toda, né? Então é uma forma da gente estimular a virada dessa chave da vida devocional. Outra coisa que a gente promove também, principalmente entre os líderes, são orações em locais específicos. Aqui a gente tem facilidade, alguns montes inspirativos. Aquele monte aqui que é mais acessível, que é o Morro da Guia, a gente vai de bicicleta, marca final do expediente, aí tira um tempo no monte, e às vezes a gente vai para Arraial do Cabo e escala o Morro da Guia, Morro do Atalaia, que é o morro mais alto, visão panorâmica para o mar, para o Oceano Atlântico, aquela lua na cara, cidade só nossa, né? Não tem esse tumulto todo que está aí. Então a gente estimula essas orações específicas entre a liderança, né? E também outras modalidades de oração, a questão da leitura da palavra, e a gente também procura, sobretudo, estimular o companheirismo, né? Promover, criar circunstâncias que gerem companheirismo entre eles, para abrir coração, compartilhar alguma coisa e tal. Outro ponto é sobre viver a igreja, segunda chave, né? Mas seria mais extenso, vou objetivar um pouco. Ontem eu falei aqui sobre uma segunda reunião doméstica que nós temos na semana. Essa segunda reunião, a gente procura dedicar essa reunião para atividade prática. Ontem nós falamos aqui sobre o projeto de casa em casa, né? É aquele projeto que a gente mobiliza os irmãos e discípulos em oração, fazendo contatos evangelísticos, orando por quem precisa, né? Ministrando a necessidade das pessoas. As casas que se abrem, a gente para ali e procura plantar uma igreja naquele lar, batizando as pessoas daquela casa, e daí por diante. Os mais novos, a gente procura promover atividades compatíveis com o nível espiritual deles. Normalmente são atividades de revisão, oração, né, comunhão. Aqueles que têm um depósito a mais já sai para a rua. Outra coisa também, dessa questão de viver a igreja, a gente procura estimular ações, ações compatíveis com comum às classes, né? Promove prática esportiva, né? Nós temos uma igreja cujo o seu percentual maior é de jovem. E nós temos uma cidade que proporciona muito isso, né?
Então nós temos muitos surfistas, muitos stand-upeiros, skatistas, jogadores de futebol. Não sei se vocês já foram no prédio aqui ao lado. O prédio aqui ao lado está fazendo uma adaptação no prédio para facilitar os relacionamentos entre jovens. Então a gente está colocando um palquinho lá para o lado de fora e a gente está concluindo lá uma pista de skate. Então a gente quer promover atividade com os jovens, nossos jovens, e a gente quer alcançar uma comunidade nossa aqui de jovens que a gente já identifica alguns problemas com violência, com drogadição. Então também a gente procura promover atividade, esporte nas classes comuns, as senhoras, passeio, chá, exatamente para cooperar com essa questão do viver a igreja. Terceiro ponto só que eu vou encerrar, ele falou sobre trabalhar como Jesus. O Franco ministrando aqui, quando ele falou trabalhar como Jesus, ele falou da importância da gente envolver os discípulos em missões temporárias. Eu lembro no assunto do Mitian, que ele falou assim, muito forte sobre a importância dos pastores trabalharem os 2-6, trabalhar a questão da consciência missionária e criar circunstâncias missionárias. Não adianta a gente falar da importância de missões, inflamar os irmãos e não dar oportunidade a eles. Então eu tenho seguido aí esses passos, né, como Franco aí, lógico que sempre foi uma inspiração para nós, mas a gente tem procurado, a gente já tem alguns anos que a gente tem estimulado as missões temporárias, e isso acontece aos finais de semana, quando a gente envia pessoas daqui para cidades vizinhas, também para cidades mais distantes, e normalmente nas férias, todas as férias, do meio de ano e do final do ano, nós estamos nos mobilizando para Bahia e Porto da Folha, e queremos, em breve tempo, estar fazendo essas mobilizações para outras localidades, até para outros países, que esse é o alvo. Então isso a gente tem feito, e nós temos muita dinâmica aqui na vida da igreja. A gente tem alguns projetos sociais aqui funcionando e com bons resultados, pessoas que estão integradas à igreja como fruto desses projetos sociais. Depois vocês podem se informar até lá pelo site. A gente tem um Provid, que é um projeto que a gente já trabalha nesse projeto há mais de 10 anos, que é um projeto de reabilitação independente químico. A gente tem um prédio lá atrás que dá para a rua, e esse prédio é um prédio exclusivo para esse tipo de trabalho, com uma equipe que trabalha lá em tempo integral, né? É uma equipe multidisciplinar de tempo integral, trabalha no Provid, que é o Programa pela Vida Sem Drogas. Nós temos o Profit, que é um projeto de atividade física para a terceira idade, e o percentual maior desses alunos são pessoas da sociedade, da comunidade, não cristãs. Esse ano, no verão, ocorreu a primeira edição do Projeto Peixinho, foi um projeto de praia, aí, depois vocês se informam. Nós temos jiu-jitsu também com a comunidade, que acontece aqui ao lado, projeto musicando e outras coisas mais. Vamos aí lendo a Igreja Simples, orando, ver o que mantém, o que reduz, o que se encaixa no processo que vai nos levar ao foco, mas são projetos que de alguma forma envolvem os irmãos no trabalho, principalmente pessoal de áreas específicas, uma área da saúde, educação física, né? O pessoal está envolvido aí nesse projeto. Bom, na prática é isso aí, só para não tomar mais tempo, né? Bom, eu acho que o maior desafio da igreja de Curitiba, vou falar agora por conta de Curitiba, né? O que nós estamos trabalhando hoje em Curitiba, inclusive a igreja não fez retiro em Curitiba, mas se reuniu todo dia, se encontrou todo dia. Mesmo sem retiro, se encontrou com grupos afins, separados. O que a gente tem pensado? A gente tem pensado que esse é o tempo de dar clareza para a igreja. Ou seja, cada discípulo precisa saber que faz parte do processo de crescimento a vida devocional, viver Jesus, viver a igreja, trabalhar como Jesus, ter modelos inspiradores e, por fim, desculpa, já faz muito tempo que eu não assovi, confiar na presidência de Deus, ter uma vida realmente de louvor e de oração. A gente entende que o nosso momento hoje é esse. A nossa maior contribuição prática hoje, Rocha, é essa. Por quê? Porque a gente teme que daqui a um pouco a gente desvie desse foco e comece a aceitar coisas que vão atrapalhar esse processo. Então, o que a gente está fazendo na prática hoje é gerar uma consciência na igreja de que existe um processo de crescimento e de que ele deve se comprometer com esse processo. Ele é simples, ele não é de muita coisa, não tem um negócio mirabolante aqui, não tem que fazer faculdade teológica, nada disso. É uma coisa muito simples. Ele precisa se comprometer com esse processo
e que ele precisa entender cada vez que a gente estimula a leitura bíblica, entendeu? Cada vez que a gente estimula, está dentro do processo. Cada vez que a gente estimula a comunhão, né, a vida na luz, a confissão, está dentro do processo. Cada vez que a gente abre espaço, envia pessoas para a missão, está dentro desse processo. Cada vez que você se aproxima, traz para perto, para inspirar a pessoa com vida, está dentro do processo. E cada vez que a gente senta para pastorear e ajudar você numa prova, cada vez que Deus te coloca dentro de um fogo, para você não estranhar, como disse Pedro, o ardente fogo que está destinado a provar você, para você não estranhar ele, está dentro do processo. Então, o que a gente tem feito hoje, mais prático, é clareza. A gente tem que trabalhar a clareza. A gente espera em Curitiba que daqui a um tempo todos os irmãos vinculados tenham clareza do processo. Se alguém perguntar qual é o processo aqui, o processo aqui é assim, ó, pá, pá, pum, 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 pum. Então a gente está trabalhando na clareza. Depois a gente quer ter luz quanto ao movimento, alinhar todos os ministérios que ainda não estão alinhados na prática. O Ministério de Crianças não está alinhado com o processo. O Ministério da Música não está alinhado com o processo. Os ministérios que ainda existem não estão alinhados com o processo. Então a gente quer alinhar e, por fim, colocar um foco para que a gente não perca esse foco, entendeu? Cortando coisas ainda, a gordura, e mantendo coisas que, de repente, a gente tem que também agregar alguma coisa aqui na estrutura. Como a gente falou, Pedro falou ontem, a estrutura tem que servir o corpo. Eu acho que o mais prático é esse. O tempo em Curitiba é um tempo de clareza. Todos precisam ver, entender o processo, e até para que cada um saiba também como está a sua vida espiritual, o seu nível de maturidade. Eu acho que isso responde, né? César. La verdad que yo he sido confrontado con la palabra estos días. A grande verdade é que eu tenho sido muito confrontado com a palavra esses dias. Por primera vez escuché esas cinco llaves. Pela primeira vez que eu escuto falar sobre essas 5 chaves. Y pienso que necesitamos mucho nosotros, hablo de mí, pero también de la iglesia en Chile. Eu acredito que nós temos muita necessidade, eu falo pela igreja no Chile lá. Lo único que puedo decir es que hoy día estamos intentando vivir iglesia. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que nesse tempo a gente está tentando viver a igreja. Y animar a los hermanos a depender de Dios. E temos animado os irmãos a depender de Deus. Necesitamos trabajar como Jesús, A gente precisa trabalhar ser com modelos, Jesus, a gente precisa ser modelo, tener una vida devocional. ter uma vida devocional. Quiero compartir eso nada más, no tengo más que decir. Graças, irmão. Ele disse que não tem mais nada para dizer. Amém. Vamos prosseguir agora com as perguntas. Tem ali no telão, só relembrar para as pessoas se identificarem, colocando seu nome e o local. Pode projetar aí a pergunta. A primeira pergunta, Raíssa, Rio de Janeiro. Voltou essa pergunta, tenho que explicar isso aqui. Essa pergunta ela fez ontem, mas hoje ela veio me fazer essa pergunta pessoalmente. E eu achei justo responder isso publicamente, porque eu vi que era uma pergunta sincera, pura, de uma menina bem jovenzinha. Raíssa, quantos anos tem essa moça? 15, tenho 15 anos. Então eu achei que seria bom a gente responder aí com carinho para uma moça de 15 anos. Correto. Vamos lá. Uma vez fui confrontada na questão de criar vínculo com as pessoas. Ela frisou ali, tenho dificuldade. Como posso melhorar nisso? Vamos lá, o Franco quer... Vou aproveitar que eu ia responder pessoalmente, vou responder publicamente. Eu falei ontem que existem 2 palavras, Raíssa, que são chave no relacionamento pessoal: honestidade e transparência. O que produz de verdade uma amizade
é essa luz. Você pode conhecer alguém e em poucas horas você tem a sensação que você conhece aquela pessoa há muitos anos. Como isso acontece? Acontece quando você senta e abre o teu coração plenamente, e a pessoa também consegue abrir o coração contigo plenamente, e daqui a pouco parece que vocês são amigos de muitos anos. Parece que a gente se conhece há quanto tempo? Já cansei de ouvir isso. Viajando por aí, às vezes umas 2 horas de conversa, a pessoa acha que a gente é amigo há 200 anos. Tu vê que coisa interessante, olha, o César está aqui, a gente vai ao Chile há alguns anos, mas como é que a gente produziu tanto vínculo no Chile, se nós estamos tão distantes geograficamente? Com certeza, não foi porque a gente foi lá muitas vezes. Esse vínculo que a gente tem com o povo do Chile é um vínculo de relacionamento próximo, coração aberto. Então, a gente anda na luz com esses irmãos. Eu lembro até a primeira vez que a gente chegou lá para falar sobre a vida na luz. Está ouvindo, Raíssa? Quando a primeira vez que a gente chegou para falar sobre vida na luz, eu levei alguns irmãos para confessar, para expor a vida. Eu levei um cara igual o Alceni, com uma história igual ao do Alceni, o João, que está lá em São Paulo. O João hoje está casado, é pai de filho, mas ele tinha uma história. O João nunca havia experimentado um relacionamento com mulher. Ele chegou à fase adulta só tendo relacionamento com homem. E João viveu no candomblé, coisa aquela coisa. Então eu levei João e levei Valci. E os dois se abriram para a igreja assim, dizendo tudo que eles praticaram, tudo que eles... Foi um escândalo. E eu lembro que uma mulher dizia: esse evangelho não é para cá, você é louco. Eu falei: não, o evangelho é do reino, não é meu, é para o mundo todo, é para a China, para o Chile. E logo depois essa mulher estava num furacão de problemas, porque a sobrinha dela, que era uma líder principal de uma corporação, como eles chamam corporação, já é uma denominação com várias congregações. A mulher estava na reunião de mulheres assim, e eu falando sobre Mateus, quando eu falei que Jesus disse: apartai-vos de mim que eu não te conheço, vocês que têm praticado a iniquidade. E aí ela disse que o Espírito Santo falou com ela na hora assim: eu tenho que explicar isso. Falei na reunião de mulheres, voltei para casa e o pastor falou: olha, tem uma mulher que está chorando lá muito. Eu falei: deixa ela chorar, faz bem chorar. Só que no dia seguinte ligaram para eles: olha, a fulana está chorando ainda. Já no dia seguinte chorando. Falei: o pranto está profundo. 3 dias depois ligaram de novo para a casa do Flores: olha, fulana segue chorando. Eu falei: meu Deus do céu, aí agora a gente tem que ir lá. E o que fez aquela mulher chorar? Ela disse que no meio da reunião das mulheres, quando eu falei que Jesus, no dia do confronto, ele dizia: aparta-te de mim, que eu não te conheço, ela disse que ouviu o Espírito Santo falando com ela assim: você é uma dessas pessoas para quem eu vou dizer: aparta-te de mim, que eu não te conheço. E o que essa mulher tinha na vida? Ela tinha uns 15 adultérios, só com pastores famosos lá do Chile, líderes influentes lá do Chile, e era sobrinha dessa senhora que falou comigo que aquele evangelho não era para o Chile. Então, hoje nós somos tremendamente íntimos com essa família. Por quê? Porque é uma vida na luz, Raíssa. O que produz vínculo é coração aberto. Quanto mais transparente você quiser ser, mais amigas você vai conquistar. Tua dificuldade de vínculo é só a tua dificuldade de se abrir, é o medo de se expor. Fica à vontade, filha, abre e escancara o teu coração. Começa com a tua mãe, inclusive, exercita bem, porque muitas vezes a menina fica mocinha e a mãe já não sabe quem é ela vira um mistério dentro de casa, entendeu? As pessoas que a amam não conhecem. Mantém esse coração escancarado, sem medo de ser rejeitada, porque a gente tem medo de abrir o coração, de mostrar a coisa feia que a gente é e a pessoa nos rejeitar. Mas a gente tem que perder esse medo, porque é um milagre. Toda vez que a gente abre o nosso coração, acontece um milagre. E o milagre do vínculo vai ficando cada vez mais forte. Senão a gente vai ter uma relação só de Facebook, muito
superficial. Não sei se respondi. Claro, com certeza. Próxima pergunta. Projeta ali pra gente. Fernando e Patrícia, São Gonçalo. Éramos de Brasília e há 2 semanas estamos em São Gonçalo. Pergunta: em relação ao partir do pão, Santa Ceia, praticamos o Evangelho dos primórdios, mas não presenciamos essa prática nas ILs. Tem alguma orientação para que possamos ter a Santa Ceia? Qual é a frequência? Samuel. Eu acho que é a questão da Patrícia São Gonçalo. Fernando e Patrícia. Prazer. Fernando. De fato, a gente precisa aperfeiçoar muita coisa. Dentre elas tem essa ordenança tão primordial, tão fundamental, que é a Santa Ceia. Mas o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, daquelas instruções sobre a ceia, ele cita uma expressão de Jesus: ele fazer isso todas as vezes em memória de mim. Todas as vezes é uma expressão de algo contínuo, todas as vezes. Então, eu acredito que bom seria que todas as vezes que nós estivéssemos reunidos, nós pudéssemos compartilhar da ceia, todas as vezes, mas compartilhar da ceia dignamente, né, com entendimento, né, com revelação, não fazer por fazer, né, como uma coisa pragmática, mas fazer com entendimento. Eu, assim, na primeira geração de discípulos na minha casa, quase que sempre nós ceávamos. Nós estávamos naquele momento de ensino, naquele momento gostoso, aí perguntávamos: tem um vinho aí, tem um pão? Pega aí, traz, vamos cear. E sempre concluíamos naquela edificação mútua, no quebrantamento, profetizando uns sobre os outros, mas segundo a instrução de Jesus Cristo, fazer isso todas as vezes em memória de mim é uma expressão, uma declaração de uma prática contínua. Então eu não digo que a ceia, o certo é cear, né, uma vez por mês, uma vez por semana. Eu acredito que todas as vezes que nós estivermos juntos, inspirados, devemos cear. Bom se pudesse ser todo dia, né? Minha avó dizia o seguinte: conselho e canja de galinha nunca é demais. Que dirá da ceia do Senhor. Então, eu estimulo, a gente tem conversamos um pouco sobre isso ano passado, com os líderes, os irmãos mais próximos, e que bom que todas as vezes que nós nos encontrássemos, pudéssemos cear. Obrigado. Vamos para a próxima pergunta. Franco, quer complementar, Franco? Eu sou um com Samuel. Eu só queria agregar o seguinte, acho que vale a pena dizer. Eu passei muitos anos sem cear. Lembra que eu contei a história minha quando eu comecei a descentralizar o púlpito? Comecei a me relacionar, levar para casa, e aí eu descobri que a gente não sabia o que era cear. Então, enquanto a gente não soubesse cear, enquanto a gente não entendesse a ceia, a gente chegou à conclusão que a gente não deveria cear. Então, a primeira coisa que a gente fez foi suspender a ceia. Porque fazer sem entendimento é pior do que não fazer. E aí nós ficamos anos mesmo. E Deus, eu sempre orando a Deus, o Senhor nos esclarece, e Deus começou a nos trazer uma luz sobre a ceia. E eu lembro que a primeira pessoa que eu ceiei, depois daquele jejum de ceia, foi com a minha esposa. Um dia eu cheguei em casa, peguei o pão, peguei o vinho, e aí eu lembrei aquele dia do nosso casamento, lembrei que eu estava bêbado, que eu vomitei lá fora, lembrei aquela coisa todinha, aquela vergonha toda, e aí eu restaurei com ela, pedi perdão daquele dia, chorei com ela, e aí parti o pão com ela, renovando a nossa aliança, mais do que marido e mulher. A gente falou assim: então a aliança é superior a isso, porque um dia, disse Jesus, os homens não casarão mais, na ressurreição dos mortos não tem casamento, mas nós seremos
para sempre irmãos. E aí, com um novo entendimento, a gente começou a partir o pão. Dali, próxima vez que a gente ceou, foi com outros casais do nosso vínculo direto. A gente fez a mesma coisa, aí puxamos a galera lá para casa, pão, vinho, aí aí começou a prática. Lógico que eu quero dizer que eu sou com o Samuel, porque assim, o melhor, o mais excelente é que seja na inspiração mesmo do Espírito Santo. O ideal seria que toda vez que a gente estivesse junto, a gente tivesse que tivesse alguém nos lembrando, não já trouxesse o pão. É que para o judeu era muito mais simples. Por quê? E talvez para o chileno também. Porque para o judeu, o pão e o vinho já fazia parte da culinária deles. Então era impossível eles comerem um momento que não tivesse pão e vinho. É igual no Chile. Agora, talvez uma casa ou outra não tenha vinho, mas a maioria das casas tem pão e vinho. Está a marraqueta lá e está um vinho, está presente, porque é a cultura chilena. Então é muito mais fácil, quando está dentro da cultura. Eu acho que hoje a gente precisaria de alguém que nos estimulasse, nos lembrasse sempre, né? Porque de vez em quando eu falo para a garotada, olha, a gente vai se juntar lá em casa, traz pão e vinho, traz pão e vinho. Tem que estar lembrando, entendeu? Porque não é um elemento que faz parte da nossa refeição comum, entendeu? Então a gente tem que estar lembrando, vamos partir e tal. Mas eu quero dizer uma outra coisa ainda para o Fernando e para a Patrícia. Nós podemos comer o pão com fermento da malícia e da maldade. Então eu acho que Paulo também dá essa advertência aos coríntios, que a verdadeira ceia é com os asmos da sinceridade e da verdade. Então é muito importante que a nossa comunhão seja plenamente restaurada, que a gente esteja num ambiente verdadeiramente limpo, sem malícia, sem maldade. Talvez você não entenda aqui, malícia e maldade. Malícia é aquele trato que muitos irmãos têm quando faz pergunta de duplo sentido. Usar brinco é pecado. Já vi isso, já vi esse tipo de coisa. Pastor, usar brinco, a irmã não usa brinco, a irmãzinha do lado dela com brinco, ela acha que é pecado, não fala com a irmã, mas quer que o pastor fale. Tem pergunta maliciosa, tem pregação maliciosa, porque às vezes o cara tem irmãos, ele sabe que é irmão, o irmão tem CPF, ele sabe, mas ele fala tem irmãos para ver se o cara ouve o que ele tem para dizer, e tem até, oração maliciosa. Eu lembro de uma vez, fazia um programa de televisão, uma irmãzinha me ligou, depois do programa, para me sujeitar a uma situação, era um programa de canal fechado, na Vinge, e ela falou assim, pastor, estou com um problema assim com o diácono fulano e tal, o que eu faço? Eu estava falando sobre relacionamento, eu falei, você tem que conversar com ele, não, mas ele já sabe o problema. Eu falei, você conversou com ele? Ela, não, mas ele ouve minhas orações. Eu falei, ele ouve tuas orações? Como assim? Não, quando eu oro ele escuta, ele sabe que eu estou com raiva dele. Eu falei, você não está orando para Deus ouvir, você está orando para ele ouvir, então? Isso é uma coisa maliciosa. Paulo diz que essa malícia, você arranca ela com os asmos da verdade, porque verdade é uma, a malícia é dupla. A maldade você arranca com a sinceridade, porque a maldade você não é obrigado a concordar com o pensamento mau que as pessoas têm, porque de vez em quando alguém chega e diz, eu acho que fulano é assim, e você fica calado, e muitas vezes tu faz até pior do que isso. Às vezes tu ouve e leva para o irmão, pô, tu sabe que o irmão está falando para caramba de você, né? Você está queimando teu filme, né? Por que tu leva se tu não concorda? Então, se alguém fala alguma maldade de alguém para você, o correto é você purificar ela com sinceridade, dizer assim, eu não concordo. Sinceridade é sincera, é sem maquiagem, sem tapiação, entendeu? Eu não concordo. Então, comer a ceia, a verdadeira ceia, tem que ser com esses asmos, da sinceridade da verdade. Senão a gente está brincando de beber vinho e comer pão, porque isso Paulo também falou, não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando, não é a ceia. Acho importante que a gente falou a pergunta sobre a frequência, né? A frequência da ceia, né? E esse complemento é importante porque fala sobre o como, porque a instrução apostólica também é para aquele que come do pão e bebe do cálice indignamente, se torna réu, né? Aquele que come e bebe sem discernir o corpo.
Então a ceia deve ser bom que pudesse ser todo dia, e que esse todo dia seja debaixo de uma inspiração, mas que seja levado em consideração também como você está ceando, porque se você come do pão e bebe do cálice sem discernir o corpo, ao invés de receber edificação, vai se tornar réu. Posso voltar aí? Acho que isso aí está sendo uma direção do Espírito. Assim, irmãos, muitas vezes a gente se preocupa com a periodicidade da ceia. Quando cear? Mas quando você olha para a Escritura, você vê que a coisa mais importante é como cear. Muita gente se preocupa de a periodicidade do jejum. Jesus não fala de qual dia que se deve jejuar, mas ele diz como você deve jejuar, como orar, como dar esmola. Ele nem disse quando orar, ele diz como. Quando você for orar, quando você for orar, entra no teu quarto, tranca a tua porta, fala em secreto com teu pai. Mateus 6,6, o teu pai vendo em secreto, ele vai te responder publicamente. Então às vezes a gente tem assim uma carga muito com a periodicidade do assunto. Quantas vezes eu tenho que jejuar? De manhã e de tarde? Amado, quando você lê os evangelhos, quando você lê as cartas, você percebe claramente uma carga muito grande com como a gente deve fazer as coisas. Porque o quando, os judeus eram muito bons no quando. Eles eram muito fortes no quando, eles faziam muitas vezes, tantas vezes necessário, mas fazia para aparecer, fazia para mostrar espiritualidade, fazia com um monte de motivação errada. E a ceia não pode ser diferente disso que nós estamos falando aqui. Eu concordo plenamente com o Samuel, o ideal é que a gente ceasse todo dia, mas mais importante do quando, responde, é como. Como estamos ceando? César? Solo quería agregar algo, Eu quero acrescentar algo. que la cena es un momento hermoso. A ceia é um momento muito bonito, formoso. Muchos evitan a veces cenar porque tienen algún problema con algún hermano. Muitas pessoas evitam tomar a ceia porque tem problema com o irmão. Mas el Señor dice que nosotros somos participantes del mismo pan. Mas o Senhor disse que nós participamos do mesmo pão, nós somos um só pão. Ese momento es un momento hermoso de unidad, Esse é um momento muito bonito de unidade. que somos familia, Nós somos família. somos parte del mismo cuerpo. Nós somos parte do mesmo corpo. No es el momento para evitarlo, Não é um momento para a gente evitar, fugir da ceia, sino para fortalecer la unidad entre nosotros. mas é um momento de fortalecer a unidade entre nós. Eso. E eu vou agregar, aí você restaura, não é para fugir da ceia, é para restaurar a ceia. Aproveitar Sabe? a inspiração da ceia para restaurar o que é necessário. Para restaurar. Isso que ele está falando, irmãos, é de uma importância muito grande. Só para você entender, a gente falou aqui sobre maturidade, voltando na pergunta da maturidade, assim, ó, muita gente se desqualifica para não servir. Ao invés de largar o pecado e servir, ele coloca os seus pecados como desculpa para não se comprometer. Então é muito comum na igreja as pessoas dizem, não, eu não vou porque eu sei da minha condição. Pô, se tu sabe da tua condição, se arrepende e larga essa condição e faz o que tem que fazer. Mas em geral a pessoa se esconde atrás daquele problema para não fazer a coisa certa. E a ceia aqui corrobora com aquela pergunta da responsabilidade tremendamente. Você não tem que evitar a ceia e manter a inimizade. É o contrário. Você tem que resolver o problema da inimizade e cear. Amém? Parte para resolver o assunto, não fugir dela. É isso que César tentou dizer. De la misma manera, cuando ofrendamos, A mesma coisa quando a gente oferta. tenemos problemas con algún hermano, Se tem problema com o irmão, no debemos ofrendar, a gente interrompe a oferta, mas vai lá restaurar. debemos restaurar. É isso aí. Muito bom, muito boa pergunta. É bom que fala também a pessoa que não entende esse momento da ceia, não tem a revelação do que é ceia, né? Revelação bíblica, né? A remissão dos pecados. Vamos para a próxima pergunta. Pedro de Cabo Frio. Cabo Frio? Eu não entendi, Cabo Frio, mano. Tá dando uma moral pra galera. Vamos lá. Sobre o desafio de se aquietar, foi falado hoje, qual o conselho ou exercício prático que vocês fazem e que podem nos recomendar a praticar? Acho que para o César, né? Começar pelo César aqui.
Las veces que yo me he aquietado As vezes que eu tenho buscado me aquietado, ha sido los momentos más difíciles que he vivido personalmente. por incrível que pareça, são os momentos mais difíceis da minha vida. Recordaba ayer la expresión que usaba Franco cuando los discípulos estaban en el mar con la tormenta. Eu me lembrava de uma expressão que Franco usava quando os discípulos estavam no mar, no meio da tormenta. Y el Señor le dijo, paz a vosotros. Quando Jesus entrou no barco e disse, paz seja contigo. Pero también recordaba que Jesús dijo la misma expresión cuando resucitó de entre los muertos. Também me lembrei que Jesus usou a mesma expressão quando ele ressuscitou dos mortos. Y los discípulos estaban solos, pensando que Jesús ya no estaba más con Os ellos. discípulos estavam sozinhos, com medo, achando que Jesus já não estava com Dice que eles. estaban turbados. Estavam amedrontados. Y el Señor se acercó y le dijo, paz a vosotros. Jesus entrou na sala lá e disse, paz com vocês, seja com vocês. No debiéramos buscar la tranquilidad cuando estamos solamente en dificultades. A gente não deveria buscar quietude só quando a gente está com problemas. Porque el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. O Salmo 1 diz que feliz o homem, o bem-aventurado é aquele varão que não anda segundo o Y conselho hay una dos ímpios, expresión, sino que la ley de Jehová está a su delicia. mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor En su ley medita de día y de e noche. na sua lei medita de dia e de noite. Debiéramos tener esa práctica de estar meditando en el Señor, A gente deveria ser uma prática da nossa vida, meditar, tener una intimidad con Dios. intimidade com Deus. Para mí ha sido eso importante, para oír a Dios y estar preparado en el momento difícil. Para mim, tem sido importante esse momento de quietude e, inclusive, isso me prepara para os momentos mais difíceis. Amém. Conselho prático para quietar. Bota a pergunta lá, por favor. Ele está falando qual é o conselho prático que pode ser dado para a pessoa. Eu queria dar 2, pode ser? Primeira coisa importante é o seguinte: tenha um lugar para orar. Tem um lugar. Escolhe um lugar onde você vai de verdade desconectar de tudo, sem celular. Quando você acorda e teu celular, você pega no celular às vezes para ver a hora e acaba vendo o WhatsApp, não é isso? Eu sei como é. Também tem um telefone celular. Mas quando você vai além da hora e entra no WhatsApp, você já entrou no mundo. Dificilmente você consegue voltar ao silêncio. Então, meu conselho, em primeiro lugar, pega a tua primeira hora, as primícias tuas. Não deixe o mundo entrar. Ah, mas eu tenho que ver o WhatsApp. Não tem que ver o WhatsApp. É mentira. Eu faço com minha esposa. Não, mas não tem nada deles que a gente possa fazer. Se fosse importante, não estava mandando WhatsApp, estava ligando para a gente, estava acordando de madrugada. Então, se está no WhatsApp, não tem nada tão importante, mais importante que estar com Deus. No WhatsApp nem som tem, não tem som. Eu ia pirar se tivesse som. Play, 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 play. Mas eu percebo que tem gente que bota som no celular, no WhatsApp. Tem gente, inclusive, que nem atende mais telefone, só ouve o WhatsApp. Então, assim, meu conselho é você deixar isso de lado, na prática, lutar contra isso, na prática, e começar, tem um lugar, tem um tempo, lugar especial, tempo especial para ter aquele exercício de não falar apenas com Deus, mas ouvir, aquietar, tá falando aqui no Coincidência Santa, né? Aquietar não é calar a boca simplesmente. Falar com o Rony Sono também. Aquietar é silenciar dentro. Muito difícil. É muito difícil silenciar dentro. Você pode calar a boca e seguir falando. Então, é muito difícil. Então, se você quer de verdade a prática de se aquietar, são disciplinas. Quietude, solitude, que é outra disciplina aqui. O que é solitude? O que é solitude? Oi? Ficar só. Eu posso mostrar 2 textos na Bíblia para vocês? Então, abre tua Bíblia em Lucas, capítulo 5.
Irmãos, eu preciso mostrar isso para vocês, senão eu vou perder a benção aqui. E minha Bíblia, que eu não sei mais como abrir, apareceu aqui. Lucas 5, versículo 15. Eu queria que você lesse o 15 de Lucas 5. Porém, o que se dizia a seu respeito, está falando de Jesus, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Você consegue pensar alguém com um ministério desse tamanho? Uma fama crescente. O que Jesus falava, o que falavam sobre ele, cada vez mais se divulgava, sem WhatsApp, sem Facebook, sem nada. O negócio corria de boca em boca, boca em boca, boca em boca, crescendo. Isso mobilizou grandes multidões, assim que está na minha Bíblia. Grandes multidões afluíam para ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Aqui, Rony, eu estava exatamente aqui, nesse texto de capítulo 5, versículo 15. E quando eu li o 15, eu falei, meu Deus, como Jesus era ocupado. E quando eu entrei no 16, eu chorei de vergonha. O 16 eu chorei de vergonha. O 15 me justificou. O 16 me quebrantou. O que diz o 16? Lê aí. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Não se retirou, ele se retirava. E a agenda de Jesus estava lotada. Não faltava gente, não faltava obra. Grandes multidões afluíam para ter com ele. E Jesus escapava do meio desse tumulto todo, ia para um lugar sozinho, e ali ficava com o Pai. E você pode pensar assim, ele fez isso uma vez, Lucas registrou. Não, filho, não foi uma vez, não foi assim não. Abre Marcos agora, capítulo 1. Aqui o negócio, a chapa ainda é mais estreita aqui. Versículo 35 de Marcos, capítulo 1. Olha que interessante essa história. Isso aqui dá um teatro. Se liga aí, Rony. Se liga nesse mistério. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e fazia o que ali? Orava. Mas aí estava o tumulto. Olha só como é que segue a história. Procuravam-no diligentemente. Quem está na cabeça da galera? Simão, para variar. Sanguinácio, hemorrágico, Simão. E os que com ele estavam, e tendo encontrado, lhe disse o quê? Todos te buscam. Não deve ter falado assim, ou mais forte que isso. Eu não consigo ver Pedro falando, todos te buscam, mestre. Ele já estava procurando um tempão. Ele estava atrás de Jesus. Aquela multidão devia estar botando pressão, pressão, como diz o cantor, total nele. E ele encontrou Jesus, deve ter falado, todos te buscam. Está todo mundo atrás, pô. Cadê você, rapaz? Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Quem não tem tempo com Deus, perde o senso da missão. Você não sabe para que você veio mais. Está perdido. Você não sabe o que Deus quer de você. Então, se aquietar é muito mais do que você tirar uma horinha de bobe aí, 3 hambúrguer, alface, queijo molho, Big Mac. Aquelas orações que tu faz dentro do carro, correndo, no ônibus, correndo. Não, é um tempo.
um coração quebrantado, quieto, para ouvir, para saber que tem outras coisas para fazer e não deixar a multidão dirigir tua agenda. Porque se não for a multidão que vai dirigir tua agenda, alguma coisa vai dirigir tua agenda. E se alguma coisa dirige tua agenda, não é o Espírito Santo que está dirigindo tua agenda. É assim ou não é assim? Então, o exercício prático é esse: rompe com tudo que te rouba. Ameaçou tua intimidade, quebra. Desce com o pé no pescoço, o pé no peito. Não deixa. A palavra prioridade não existe no plural. Vocês sabem disso, né? Prioridade não existe no plural. Prioridade é uma palavra singular. Embora a geração de vocês diz que prioridades, estou revendo minhas prioridades. Eu li outro dia um cara falando: quem está revendo as prioridades é porque não tem prioridade. Porque o dia que você tiver prioridade, você não está revendo suas prioridades, coisa nenhuma. Porque tua prioridade vai ser Jesus, teu primeiro amor, e a partir dele tudo vai se arrumar na tua vida familiar, tua vida profissional, tua escola, teu ministério, tudo se arruma quando Jesus é o primeiro da tua vida. Quando ele não é o primeiro da tua vida, outras coisas te bagunçam. Ponto. Recado está dado. Próxima pergunta. Jean de São Pedro. Na ministração da manhã de hoje, Franco destacou, dentro da chave de viver a igreja, um exemplo de alguém que utiliza os dons e o poder de Deus, inclusive para curar pessoas, mas não tinha vida. Minha dúvida é: como tais pessoas são usadas por Deus, ainda que não tenham o caráter de Jesus? Tem que ser para você, né, Franco? Acho que todos os irmãos respondem isso. Capítulo 8 de João. Abra aí, versículo 29. Jesus fala assim: aquele que me enviou está comigo. Não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Nós temos uma ânsia muito grande de sermos usados por Deus. Jesus não. Jesus não era conhecido como alguém que era usado. Quando o Pai se referia a Jesus, se referia: nele eu tenho prazer, nele a minha alma se compraz. Jesus falou: eu agrado o meu Pai. Agradar e ser usado são coisas diferentes, porque quando você lê a Bíblia, você vê que Deus usa até a jumenta. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, para fazer o que Ele quiser. Deus ungiu reis incrédulos para cumprir o papel deles, para cumprir a missão. Então, carisma e caráter são coisas distintas, muito diferentes. Naquele dia, disse Jesus, o texto que fez a irmãzinha chorar lá, 3 dias. Naquele dia, capítulo 7 de Jesus, de Mateus, já terminando o Sermão da Montanha, ele falou sobre a árvore, o fruto, e ele falou também que naquele dia muitos dirão, em teu nome expeli demônios, em teu nome curei enfermos, em teu nome fiz maravilhas. E Jesus só tem uma palavra para ele, qual é? Aparta-te de mim, eu não te conheço. Aí você diz: mas como Jesus não me conhece? Jesus conhece todo mundo. A palavra ali é gnosis. É a mesma palavra usada, é que deu origem a diagnóstico, mas diagnóstico hoje ainda é furado, porque o cara dá diagnóstico furado, porque diagnóstico deveria ser uma coisa profunda, porque gnosis é um conhecimento experimental. É a mesma palavra usada para José, quando Maria estava grávida, e diz que José não conheceu Maria até que ela desse à luz a Jesus, ou seja, ele era noivo, não teve relações sexuais, ele não conheceu, ele não teve intimidade com ela, até que ela desse à luz a Jesus. Daí a palavra diz, aí diz assim, tem muita gente que José não conheceu Maria, mas não era noivo, ele não conhecia ela, não, ele não conheceu de ter intimidade. Quando Jesus diz assim,
eu não te conheço, é assim, eu nunca tive intimidade contigo. Aí, mas não teve por quê? Porque ele não quis? Não. Jesus sempre quer ter intimidade conosco. O problema é que intimidade depende de dois. Você não tem intimidade com outra pessoa se a pessoa não quiser. Concorda? Aí também pode ajudar a Larissa com esse tema, porque às vezes você não se vincula a alguém, porque a outra pessoa não quer se vincular contigo. Se você faz o teu papel, a outra pessoa tem que fazer o dela também. Porque intimidade depende de dois. Então, quando Jesus fala assim, aparta-te de mim, que eu não tenho intimidade contigo, não é por causa dele. É por causa do cara que quis ficar só com os dons espirituais e exibir os dons espirituais e nunca quis ter de verdade uma vida com Jesus. Você nasceu de novo, ele te dá os dons dele, você pega os dons dele e faz o que quiser com os dons de Jesus. O que quiser. Um dia eu peguei um cara vendendo assim, começou a falar, estou assim, estava com Denise. O Espírito Santo falou comigo assim, ele está usando os meus dons para isso aí. Eu peguei, não é problema o cara ser um bom vendedor, só que ele só estava usando os dons para vender. Eu peguei, agarrei o bichinho assim e falei assim, esses dons que Deus te deu são lindos e maravilhosos, mas você só usa para isso, né? Para vender, né? O cara abriu o bocão, começou a chorar. Eu falei, por quê? Porque tu pode fazer o que quiser com os dons. Tu pode ganhar dinheiro com os dons, mas você pode viver uma vida para ter intimidade com Deus. Você sabe o que é vida eterna? O que é vida eterna? Que te conheçam, ó Pai, gnose de novo, que tenham intimidade contigo, que te conheçam, ó Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, teu Filho, que tu enviaste. Gnoses é vida eterna. Conhecer a Deus é vida eterna. Experimentar Deus é vida eterna. Por isso que eu falei que ele não testa o que a gente sabe na cabeça, a gente sabe de vida, intimidade com Deus. Então, por que algumas pessoas são muito usadas, mas vivem uma vida toda top? Porque tem gente que só pega o dom e aplica, pô. É um dom, pô. É carisma. Pega a Bíblia, tu vai ver aí, Balaão era um profeta, mas se corrompeu com dinheiro. Você vê claramente Saul foi um cara ungido, pô, mas reprovado por Deus. A Bíblia está cheia de história de homens ungidos, reprovados. Gente que Deus usa, mas gente cuja vida não agrada a Deus. Você, inclusive, tem que fazer uma escolha. Todos vocês, todos nós. Qual é? Viver para ser usado apenas ou viver para agradar a Deus? Um dia eu disciplinei Denise, no meio de um evento, irmão, de carnaval. Já vinha ensaiando, mas murmurava em casa, afinava no meio do ensaio, desafinava em casa. Eu fui falando como marido. Um dia eu falei como pastor. Falei, filha, você está fora desse tempo aí, do carnaval. E o irmão líder da música me puxou lá, muito queridão, está até hoje conosco. Ô, Francão, tu vai barrar a Denise? Falei, está barrada. Mas ela ensaiou, estou contando com ela. Eu falei, você está contando com o que da minha esposa? Com a voz dela ou com a vida dela? Porque se teu valor está só no que você faz, o dia que você não fizer, você não tem mais valor nenhum. O maior músico tecladista que eu conheci, o cara tocava drogado nas reuniões da igreja. Um dia ele confessou para mim, eu falei, procura o teu pastor. Ele falou, não, meu pastor já sabe. Eu falei, teu pastor sabe o que ele falou? Não, ele me manda tocar. Aí eu chego doidão, você vai lá tocar. Tem que tocar, porque é para o Senhor, eu te pago para isso, vai lá tocar. Então o cara ia tocar doidão. Eu falei para ele assim, o dia que quebrar teus dedos todos, tu não presta para mais nada. Porque é assim que as pessoas veem as outras, mas não é assim que Deus vê a gente. Deus nos ama fazendo ou não fazendo. Nós não somos o que fazemos. Nossa identidade não se fundamenta no que a gente faz. Mas muita gente acha que tudo na vida é fazer. Mas a gente precisa ser para fazer. Amém? Então, agrada a Deus antes de qualquer coisa. Depois deixa Deus usar você. Depois canta, usa-me. Mas primeiro, sonda-me, quebranta-me, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que me semelhe a ti, e depois usa-me.
Não fica achando que ser usado é tudo, porque um dia tu pode ter a surpresa que Deus usa até uma jumenta, quanto mais você e eu. Tudo que você falou resume numa frase conhecida de muitos aqui: ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. A pessoa pode estar sendo usado sem ser aprovado por Deus. E é importante que a gente tenha um equilíbrio acerca dos dons do Espírito e fruto do Espírito. É um tema que a gente sempre conversa, né, que o caráter é o alicerce do dom. E há muitas pessoas que se tornam vítimas da própria unção, e não são poucos, por não ter coerência nesses dois aspectos, fruto e dom. Antes de passar para a próxima pergunta, só quero reforçar que a gente está com dificuldade de selecionar algumas perguntas ali, porque as perguntas estão vindo fora do tema. Então, busquem fazer essas perguntas dentro do tema, conversando sobre igreja, aquilo que tem sido falado aqui na conferência. Amém. Próxima pergunta. Rafael de Cabo Frio. Como sabemos, no papel da liderança, se estamos atrapalhando ou ajudando o discípulo, a depender de Deus? Vou repetir a pergunta. Como que sabemos, no papel de liderança, se estamos atrapalhando ou ajudando o discípulo a depender de Deus? O Franco hoje falou isso pela manhã, hoje aqui pela manhã. Teria alguns outros motivos, mas eu acredito que um dos principais é nós nos relacionarmos com o discípulo como se ele fosse propriedade nossa. O conselho do pastor é que ele pastoreie o rebanho não como dominador do rebanho. Nós não somos donos, nós somos mordomos. E muitas das vezes nós cerceamos o direito, a liberdade que a pessoa tem que ter de acessar o próprio Senhor. Cabe lembrar que o véu foi rasgado. O véu foi rasgado e Deus constituiu para si reino de sacerdotes, pessoas que estão outorgadas por Deus para acessar Ele. O que nós fazemos? Nós devemos ser um facilitador desse processo. O discipulador não é dono da verdade, o dono da verdade é o Senhor. Nós nos colocamos como canais, nos colocamos como alguém que vai ser um facilitador desse processo, ou dessa relação, né, do discípulo com Deus. Eu estava conversando sobre esse tema com os missionários lá da Bahia, e eu usei aquele exemplo daquele paralítico que foi conduzido por aqueles 4 homens, né, para aquela casa onde Jesus estava, a fim de que o paralítico fosse curado. E se você ver no texto, o texto diz que ali é uma lição sobre como discipular, a maneira de Deus. Esse texto está cheio de princípios de como Deus deseja que a gente discipule. E ali no texto diz que eles sobem com aquele homem paralítico no telhado, e eles descem o paralítico no ponto correspondente onde Jesus estava. Ele desce ali, ele faz um cálculo ali e desce o paralítico exatamente no ponto correspondente onde Jesus estava na casa. Qual é a lição dessa experiência para nós? É que o nosso dever é levar o discípulo a Jesus Cristo e não a nós mesmos. João Batista, quando viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou eu que faço isso, eu sou um facilitador, eu sou um canal, eu sou um instrumento, eu não sou o Cristo. E a pior coisa que tem no discipulado é essa relação exclusivista, quando nós nos relacionamos com as pessoas, com os discípulos, como se elas fossem propriedade nossa. Eu vou dizer, na minha concepção, sei que os irmãos vão dizer, mas um dos maiores distúrbios do processo do discipulado é essa atitude. Nós temos que levar o discípulo a ouvir Deus, levar o discípulo a ter contato com a palavra, levar o discípulo a discernir a voz de Deus, como Eli, embora o sacerdote Eli não estava muito bem, mas o garotinho Samuel lá, quando não entendia a voz que o chamava durante a noite, Eli falou: é Deus. Então, menino, é o seguinte, a hora que você ouvir, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E às vezes nós nos colocamos nesse meio e falamos: não, eu vou responder. Nós temos que levar os discípulos a ouvir Deus, a depender de Deus, e aí vem a leveza, a coisa fica gostosa. Cristo é formado na vida do discípulo. O maior erro que tem, vou dizer, estou falando isso assim até com essa liberdade, tomei a palavra, porque eu digo particularmente que é um dos maiores problemas que eu encontro no discipulado, na formação de vida, é
é o exclusivismo. A gente usa uma palavra aqui, se chama assenhoramento, como se o discípulo fosse teu. Nós não somos dono de ovelha. Eu corrijo o pastor que diz minha ovelha, corrijo o pastor que diz minha igreja. Eu digo que Jesus, ele morreu na cruz, ele deu a sua vida, que a igreja é dele, ele é dono da igreja. A igreja é propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Nós somos mordomos. Tem gente que enche a boca para dizer, né? Eu, como ministro, eu sou ministro aqui dessa denominação. Não entendeu o significado da palavra ministro. Ministro é servo. Ministro lava o pé. Isso é ministro. Esse é o significado. Que Deus nos guarde dessa conduta. Que realmente temos um coração de servo. Nós estamos aqui com um pouco mais de graça do que os demais para servir aos irmãos, não para dominar sobre eles, não para cercear a liberdade e o acesso deles ao Pai. Temos que ser instrumentos, temos que ser facilitadores dessa relação. Só quebrando um pouco o protocolo, complementando o que o Samuca falou, eu lembro de uma vez o Fonseca ministrando aqui, e ele falou muito sobre essa questão. Ele falou que nós precisamos uns dos outros. Precisar é uma escolha. Eu escolho não andar sozinho, então eu preciso do meu irmão. Mas todos nós dependemos de Deus. Ele falou da diferença de precisar e de depender. Na verdade, nós dependemos do Senhor. Mas eu não escolho andar sozinho. Eu preciso do meu irmão. Mas dependemos de Deus. César quer falar? Solo agregar de nuestros errores. Solo agregar de nuestros errores. Ele quer só agregar alguns erros nossos. De nuestras equivocaciones. Nossos equívocos. Nuestra experiencia fue que tuvimos que tratar a una hermana Nossa experiência é que a gente precisou tratar com uma irmã que cuidaba de una hermana nueva. que cuidava de uma mais nova. Tenía tanto ese sentimiento maternal Tinha um sentimento maternal tão grande, que la llamaba todos los días, chamava a menina todos os dias, se preocupaba de ella, se preocupava todos os dias, que la hermana se sintió ahogada. que a Da irmã nueva. se sentiu afogada. Afogada é que é estilo F do teu. Que, Eu brinco com eles, eu digo que é estilo F da que ella palavra. compartió que Ahogada. incluso como que no tenía vida, no podía decidir sola. Ela se sentiu afogada e disse, sufocada, e falou, eu não posso decidir, eu não tenho vida, eu não decido nada sozinha. Ella decidió irse de la comunión. E ela tomou a decisão de deixar o convívio da igreja. Cuando compartimos con ella, Quando a gente compartilhou com ela, nos dimos cuenta que el deseo de cuidar a una persona nueva, que o desejo de cuidar de uma pessoa nova, de cuidarla, cuidar, no estaba haciendo mostrar a Jesús, que não era um desejo de mostrar Jesus, que la persona dependiera de Jesús. que a pessoa dependesse de Jesus, Cualquier problema, ella corría para estar con ella. porque qualquer problema a pessoa já estava ali correndo para resolver. Ella no tenía una vida con el Señor. Não desenvolveu uma vida com Deus. Nuestra hermana no había entendido de que nosotros hacemos discípulos para Jesús, Ela não havia entendido que nós fazemos discípulo para Jesus, no para nosotros. não é para nós. Graças. Eu não tenho nada a agregar sobre isso, tá? Acho que Samuel foi completinho, ele foi Amém. também bem. Outra pergunta. Pode seguir. Projeta aí a próxima. Blequinho, Rio de Janeiro. O pai dele é Blecão. Qual deve ser a postura de um discípulo que tem clareza do processo de crescimento, porém está debaixo de uma liderança que está presa à estrutura? Franco não respondeu a outra pergunta, agora responde essa daí. Não, cara, essa pergunta é muito legal, Muito boa. Acho que joia. foi uma das melhores que eu vi aqui. Eu queria te agora. fazer uma pergunta também, Blequinho. Vou devolver com uma pergunta, pode? Assim, quem pode impedir você de ter uma vida com Deus devocional? B,
de se relacionar, de viver igreja, de ter um vínculo verdadeiro de igreja. Quem pode impedir você de trabalhar como Jesus? Quem pode impedir você, te impedir de verdade, de se inspirar na vida de outras pessoas? E quem pode impedir você de ser provado por Deus? Ninguém. Uma liderança, ela pode atrapalhar, mas não pode impedir você de crescer. Ela pode não cooperar com o teu crescimento, mas não pode impedir você de crescer. A única pessoa que pode impedir você de crescer é você. Por quê? Porque nós, em geral, não queremos ter uma vida com Deus. A gente não quer viver Jesus. A gente não quer viver igreja. É a gente que não quer. A estrutura da igreja, ela não é um impedimento, ela influencia, mas não determina. Seria bom que a igreja não atrapalhasse, que os pastores cooperassem, mas também essa conclusão já chegou também, Black. A gente estava conversando lá entre os pastores, ó. Quando uma pessoa quer viver Deus de verdade, intensamente, Deus provê todos os meios. Todos os meios. Deus move, Deus até remove o cara. Às vezes o cara está num negócio tão tacante, Deus remove. Deus move e remove. Deus faz, porque o dono das ovelhas já foi dito aqui. É Jesus. Quando a gente está falando aqui entre os pastores e conscientizando os pastores da nossa responsabilidade, é porque nós queremos trabalhar para não atrapalhar o Espírito Santo. A gente não quer ser um estorvo para o Espírito Santo. A gente quer ser um cooperador da obra. Paulo disse que ele era cooperador. A gente não quer ser um atrapalhador. Agora, a gente não é impedidor, porque a gente não tem esse poder. Nenhum pastor, nenhuma liderança tem o poder de impedir outra pessoa de desenvolver. O que ele pode fazer é atrapalhar muito, tal. O maior dano que eu acho que um pastor pode trazer para uma ovelha é ele não alimentar bem a ovelha, começar a alimentar ela com aquilo com a coceirinha do ouvido que ela quer e tal. Mas ainda assim, uma pessoa que busca Deus é guiada pelo Espírito. Ó, todo mundo que sinceramente busca o Senhor, diz: Senhor, eu quero desenvolver, eu quero crescer, nada impede essa pessoa, gente. Não tem como. Franco, não tem como impedir. A maior prova do que você está falando é que muitos aqui foram batizados com o Espírito Santo em estruturas que não criam, e foram batizados com o Espírito Santo. Muitos aqui receberam a revelação da igreja dentro do sistema, né? Quando não tinha nenhum ensino, não tinha uma liderança que favorecia essa compreensão, e você recebeu essa compreensão, porque o teu coração estava aberto, você estava alinhado com Deus, e não há barreira para Deus falar conosco, nos revelar a sua vontade. Então, assim, eu acho interessante a expressão que você usou. É uma questão, um fato, né, que pode influenciar, mas não é determinante. Não é determinante, não. Eu queria até dizer o seguinte: eu ouvi uma mensagem agora em Fortaleza, Samuel, de um irmãozinho muito querido, que ele deu um título à mensagem dele, dizendo assim: Deus selvagem. Eu falei: o que esse cara vai falar, cara? Eu achei muito interessante. Ele usou até o exemplo de Samuel, o menino Samuel, que você gosta. Menino Samuel. Ele estava falando, Deus nunca se enquadrou em sistema humano. Deus não é domesticado. Ele estava falando selvagem nesse sentido. Deus não é domesticado. Então Deus não se enquadra em esquema humano. Então quem tem uma comunhão legítima com Deus vai romper tudo. Vai viver tudo. Eu nasci dentro de uma denominação que não podia nem bater palmas. Imagina. O cara não pode bater palma. Eu batia palma. De vez em quando o cara mandava baixar a mão. Os jovens batiam palma, Samuel. E o presbítero saia assim, você, bate não. A gente levantava a mão, ele pode baixar a mão. Não. Baixa a mão aí. Que não pode. O presbítero fazer isso. A gente levantava, daqui a pouco a gente baixava, daqui a pouco a gente levantava de novo, batia a palma. Tá? Porque a gente sabia que... A gente cantava um corinho assim: é bastante para mim a tua graça, receber a salvação. Aí tinha uma parte: em teu nome minhas mãos levantarei. A gente levantava. Mas aí ele queria que a gente cantasse assim, com a mão no bolso: as minhas mãos
Eu levanta. Não, e tem gente aqui que canta assim. Eu já vi, eu vejo. Eu já vi jovem assim, paradão, todo mundo, fogo com o cantarzinho. Sem expressão nenhuma. Mas esse presbítero, um dia ele quebrou as clavículas. E ficou todo engessado. Lembra como é que era o gesso da clavícula quebrada, né? E ele entrou na reunião engessado. E a gente estava lá. As minhas mãos eu levantarei. E ele... Meus lábios te louvam, te bendirei. e assim bendirei. Lembra dessa em música? teu nome, E ele com gesso. Olha para lá, olha para cá. Ele engessado e a gente com a mão solta. Aí tirou o gesso, reuniu os jovens. Eu era jovem naquela época, só para você ver, ter uma ideia. Ele virou e falou assim: eu queria pedir perdão a vocês. Porque sempre que eu vi vocês batendo palma, levantando a mão, eu sempre corrigi vocês. Mas vocês se lembram que eu quebrei as clavículas, fiquei engessado, todo mundo, a gente lembra, então. E aí eu cheguei na reunião de vocês, estavam com as mãos levantadas. Vocês naquele dia bateram palma, vocês fizeram tudo. E aí o Espírito Santo falou comigo: bate palma agora. Levanta as mãos para mim. Deus mandou ele levantar a mão. Tem gente que não dá valor à mão, não dá valor aos braços, não dá valor à voz, nem sabe por que tem voz. Eu falei hoje: tu tem que cantar, solta a voz, canta, pô, levanta a mão, pula. Todo ser que respira, louva o Senhor. Olha para a criação, gente. Olha os passarinhos cantando, olha os animais como pulam. Isso é porque a natureza está tristinha, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Porque quando os filhos de Deus se manifestar, tu vai ver a natureza muito explosiva e alegre. Toda a criação vai celebrar. Tu acha que anjo fica de bobe? Anjo louva, anjo adora, anjo tem expressão. E aí aquele cara pediu perdão e eu aprendi a grande lição: ninguém pode com o nosso Deus. Ninguém pede, estrutura nenhuma. Samuel usou uma figura muito jóia. O Espírito Santo batizou um monte de gente, Blequinho, dentro de denominação tradicional. Eu fui batizado dentro de uma denominação tradicional, que não era, nem podia bater palma. Imagina quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi inesquecível. Fui fazer um evangelismo na rua. Maior maldade, Samuel. Um sol de 40 graus lá em Santa Cruz. Um monte de caras jogando bola e me botaram para dar um testemunho assim. Um monte de caras jogando bola. Os caras nem estavam aí para mim. A oportunidade está contigo. Peguei o microfone daquele da pamonha. Olha a pamonha, olha a pamonha. Comecei a falar ali. Os caras nem davam bola, nem olhava. Ninguém me via. Mas eu fiz o dever de casa. Falei, testemunhei, falei que Jesus fez na minha vida e tal. E todo mundo nem dava bola. Nem a bola rolava para mim no futebol. Então eu falei: meu Deus, que ideia fazer um evangelismo no campo de futebol em Santa Cruz. Mas bem, voltei e lembrei que minha mãe estava na reunião da igreja. Eu falei: vou dar uma passada lá para deixar um dinheirinho com ela. Entrei, mas eu vim orando a Deus há 2 dias sobre o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus é indomável. Eu fazia parte de um seminário tradicional que os caras nem tocavam sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu entrei na biblioteca e tinha um livro chamado assim, Ei Deus. Eu olhei para o título do livro e falei: Ei Deus, Frank Flogro. Olhei e falei assim: pô, que título irreverente, pô, todo tradicionalzão. Vi um livro chamado Ei Deus. Falei: pô, que título irreverente. Aí peguei: posso ver esse livro? A menina: pode, é o único que a gente tem aqui. Eu falei: posso levá-la? Pode. Devorei o livro. O livro fala sobre o batismo com o Espírito Santo de uma mulher. Esse Ei Deus, a forma como uma mulher orava, como ela orou. Quando ela orou e falou: Senhor, ei Deus, o negócio é o seguinte, se isso que ele está falando é verdade, eu quero também. Deus, puf, batizou lá com o Espírito Santo. Uma experiência só de batismo com o Espírito Santo. Li o único livro
dentro de um seminário tradicional. Como foi parar lá? Não me pergunta, eu não sei, Deus sabe, um dia a gente vai saber. Eu li no sábado e entrei na reunião depois daquele evangelismo frustrado, precisando de poder. Eu tinha mais um motivo para pedir batismo com o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, tu viu que foi horrível hoje lá? Senhor, faz alguma coisa, eu preciso ser batizado com o teu Espírito. E aí entrei na reunião, no final da reunião, o pastor falou assim, seminarista Sérgio Franco, eu entrei só para dar o dinheirinho para minha mãe. O seminarista Sérgio Franco acabou de entrar, porque tudo assim tem que ter título, nome, e agora ele vai orar. Então todo mundo em silêncio, eu me levantava, porque tinha um levantava, todo mundo sentava, aquele esqueminha, né? Senhor meu Deus, meu Pai, que está no céu. Lá, lá. Bem, eu comecei a orar, e quando terminei a oração, eu falei assim, em nome de Jesus. Pouco quando eu falei Jesus, irmão, o nome de Jesus fez assim para mim, assim, aí eu comecei a adorar o nome de Jesus, eu falei, que nome maravilhoso esse nome. Todo mundo falou, opa, que coisa estranha. Meu irmão, comecei a glorificar, daqui a pouquinho fui cheio do Espírito Santo. E o pastor, deu falando língua, babando, saindo catarro no nariz, rolando. Ele olhou, imagina o tradicional, todo mundo, que estardalhaço todo. E ele falou para o rapaz, o seminarista que está do lado, vai ver o que está vendo com ele. E o cara desceu, todo mundo em silêncio, o cara foi lá, chegou perto, quando o cara botou a mão, foi batizar com o Espírito Santo também. Aí ele, caraca. Aí foram uns 5 batizados com o Espírito Santo assim. Vai lá ver, foi batizado, vai lá ver, foi batizado. A próxima recomendação foi, não encosta não. Não encosta. Ninguém vai lá. Fui falando em línguas para casa. Fui falando em línguas para o quartel, porque eu não sabia parar, não tinha controle. Noé Debs, quem conhece Noé Debs aqui? Noé Debs era um sargentão lá da garagem, ligou lá para minha sessão, quando eu atendi o telefone lá, ele teve um discernimento, ele era um presbiteriano batizado com o Espírito Santo. E ele falou assim, Franco, é o Franco, é o Franco, tá bom, Franco, já entendi que é você, faz o seguinte, vem para cá agora, vem para minha sessão, estou aqui também, não fui fazer educação, vem. E eu me mandei para estar com Noé, e Noé, tranquilão, que jeitão dele, carinhosão, tranquilo, meu filho, vamos orar aqui para você parar. Aí começou a ministrar na minha vida, olha, o espírito do profeta sujeito ao profeta, aí começou a me dar palavra, me ensinou, tudo Deus está, onde é que Deus está preso, gente? Onde é que Deus pode estar limitado? E ali foi, batizado lá dentro, aqui, mais um Chico, agora arrumei um problema, que tinha mais uma galera batizada com o Espírito Santo também. O cara, o seminarista que foi ver, mais umas meninas que chegaram perto, todo mundo foi batizado. E aí, Denise com medo de dormir comigo, eu falando em língua a noite toda, aquela coisa louca. Cadê o Blequinho? Deus é indomável, filho. Não existe nada. A estrutura, por pior que seja, ela pode influenciar, mas ela não é determinante na vida de um homem que quer o Senhor de verdade. Amém. Ninguém pode impedir o Senhor de fazer a sua obra. Glória. É por isso que a gente crê na unidade da igreja, inclusive. Nenhuma denominação dessa, nenhuma estrutura dessa aí vai segurar o agir de Deus, porque agindo Deus, meu irmão, quem impedirá? E a tua tora vai chegar também, pode ficar tranquilo. Amém, amém. Acho que a tora já chegou, cara. É, Não vai chegar, já chegou. Chegou para todos nós, Blequinho. amém. Mas dá tempo mais uma pergunta, vamos lá? Tá bom. Vamos então, ao invés das perguntas, vamos para as considerações finais aqui. 5 minutos para cada um. Quem começa, Samuel? Começa aqui da esquerda. Consideração. Não, considerações finais. A pergunta? Não. Tá bom. Quer mais uma? Tinha uma pergunta lá que falou. Ah, não. É que a produção veio aqui e Rafael. falou para... Produção. 5 para eles. Vai essa pergunta ou não? Vai ou não vai? Então leia, Neemias, leia.
Pô, esse é o maior desafio. Quer Isso aí, meu irmão, te falar, hein? Lê a pergunta, Nimes, para o pessoal poder Vou ouvir. ler para o pessoal lá atrás, pode não estar. Rafael do Rio de Janeiro. Como na prática tratar a pessoa considerada como multidão na vida da igreja relacional, em que a pessoa muitas das vezes está presente em pequenos grupos e em reuniões gerais? Não, está considerado como multidão. A pessoa está presente na vida da igreja, Participando. participa dos grupos, inclusive. Mas considerada por quê? Porque a pessoa é realmente, porque foi considerada multidão. Para virar a chave. Olha, vou dizer para você assim, o que eu entendi. É um grande desafio, porque de fato nós temos pessoas que não estão dispostas a virar chave nenhuma, querem consumir, querem que a gente batize seus filhos, sepulte seus mortos, dê para ela uma boa palavra, quer uma boa reunião, acomodação dos seus filhos, é isso aí. Infelizmente, esse perfil está presente. E às vezes esse perfil chega até o grupo caseiro. Está lá também. Eu acredito que um dos passos para a gente assim, começar a tratar com essa questão é assim, trabalhar com os líderes. A gente precisa fazer, acho que está um tempo de revisão com toda a igreja, principalmente com a liderança. Eu acho que a gente precisa fazer uma revisão da clareza, que é o sinônimo da visão. Clareza, visão, né? Visão é quando a gente está claro daquilo que Deus quer que a gente faça. Por que nós estamos numa liderança? Porque Deus te constituiu, né, presidindo sobre outros. Isso tem que estar claro para nós. Uma vez que está claro, a gente define essa clareza, há consenso, não há dúvida para ninguém, está todo mundo falando e compreendendo a mesma coisa. Isso é um item obrigatório. Liderança tem que falar, igreja, mais a liderança, tem que falar e compreender as mesmas coisas. Depois a gente precisa conversar sobre qual o processo que nós estamos adotando para levar a pessoa a esse objetivo. Porque às vezes a coisa fica confusa. Eu já fiz uma pergunta para líderes. Para você, o que é um discípulo? Olha, divergiu consideravelmente nas respostas. Então, uma vez que está claro para nós a visão, né, o que o Senhor nos mandou fazer, claro para a gente, está claro. Uma vez que a gente também tem uma unidade no processo que a gente vai utilizar para poder levar a pessoa a esse objetivo. E aí vai ficar também mais seguro para a gente fazer o que eu falei a princípio, sentar com a pessoa, repassar, para fazer uma revisão com ela, né, do foco, esclarecer expectativas, se de fato é isso que ela quer, dizer para ela também o que a gente espera dela, e dar um tempo para que ela possa corresponder, também disponibilizar alguns outros recursos para que ela possa corresponder. Caso não corresponda, eu acredito que uma outra alternativa que deixar essa pessoa na multidão mesmo, porque Jesus falou sobre isso. Olha, queira a gente ou não, o evangelho do reino é seletivo. Jesus falou: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. E ele faz nesse mesmo texto a distinção daqueles que são concedidos, o mistério do reino dos céus, e aqueles que não. E ele fala do coração. Aqueles que têm um coração responsivo, ele diz que esses vão ter e ainda vai abundar. E aqueles que não têm, que é um coração também responsivo, até o que tem vai ser tirado. Então nós vemos na prática do modelo ministerial de Jesus Cristo, nós vamos ver em vários momentos ali Jesus expondo um evangelho seletivo. O evangelho é seletivo. Jesus chamou 12, dos 12 um rodou, e o discipulador não era eu nem Franco, era Jesus Cristo. Então, queira a gente ou não, evangelho do reino é seletivo, não tem jeito, é seletivo mesmo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então a gente tem que ser firme, porque o que Jesus mandou fazer
é discípulo. O que de mim ouviste, Paulo escrevendo a Timóteo, através de muitas testemunhas, isto mesmo, confia a homens fiéis e idôneos, para que eles confiem a outros. Então a gente resolve, não sei se resolveria totalmente, mas eu digo que a gente resolveria um grande percentual desse problema, quando a gente dá aquela repassada, sabe, naquilo que, a clareza lá, na visão, repassar o propósito, né? Repassar, nós temos que entender e falar a mesma coisa, e depois nós temos que deixar claro qual o processo para que a gente chegue aí. Eu olhei, deixa eu me alongar um pouquinho aqui, é importante esse tema. Eu olhei outro dia a nossa logo, e eu estava vendo assim, Proide. Eu falei, onde é que está o integrando, discipulando, expandindo o Evangelho do Reino? E de onde vocês pensam que veio isso? Quando Deus falou sobre esse processo, que Deus falou sobre esse processo no meu coração, eu não tenho dúvida, defendo isso com todas as garras, todas as forças. Era aquele tempo da igreja, dos desigrejados na cidade, o tempo dos encavernados, o tempo que as pessoas achavam que era normal viver o Cristo em casa, né, o cabeça sem o corpo. Era um quadro assim, difícil na cidade. Dilcinho está ali me olhando assim, cabecinha assim, ele lembra disso, eu acho que ele até era um dos tais, né? Mas enfim, nesse tempo, Deus me deu um sonho claro, e eu acordei extasiado, e o sonho era assim, integrando, discipulando, enviando ou expandindo. Integra, traz para perto, discipula, forma o caráter de Jesus, investe, e uma vez que concebeu o depósito, delega, envia. E durante muito tempo nós fomos muito incisivos nisso, muito incisivos. E aí, nesse período aí do final do ano, de muita labuta na terra do acarajé, na água de coco lá, né, muita labuta, labutamos muito. Cadê os baianos estão aí? Me ralaram um bocado esses irmãos. Mas enfim, nesse tempo o Espírito Santo falou claramente que nós precisamos voltar ao processo, voltar. Eu lembro também de um tempo, Franco, que também essa mesma geração, né, que a gente ouvia. Eu lembro que o Sérgio Torres, ele estava aqui ontem, Sérgio Torres. O Sérgio Torres está aí não, né? O Sérgio Torres, aquele jeitão dele, aquele bigodinho fino assim, ele tinha um bigodinho fininho assim, igual bigodinho de Charlie Chaplin. Aí ele falava assim, pouca coisa, bem aprendida e bem praticada. E ficava repetindo, pouca coisa, bem aprendida e bem praticada. É isso mesmo. Isso mesmo. Deus falou de um processo de 3 etapas, integrando, discipulando, expandindo o Evangelho do Reino. Nós tínhamos um tempo onde toda a estrutura de ensino estava encaixada nesses 3 passos do processo. E sabe o que vão fazer depois do carnaval? Vão voltar ao princípio. Encaixar aquilo que Deus falou. Sermos obedientes à visão celestial. Obedientes. Excluirmos da nossa vida de igreja tudo aquilo que nos impede de alcançarmos o foco, de nos sermos mais parecidos com Jesus, de formarmos discípulos. Que tudo que nós estivermos fazendo, por melhor que seja, que não coopere com esse foco, nós temos que deixar de lado, e nisso nós estamos fechados. Samuel já deu até as considerações finais também, né? Estou dispensado já. Agora Franco e o César. Eu quero só louvar a Deus por essa oportunidade aqui. Estar junto aqui com os irmãos, e também eu acho que foi muito legal esse tempo do fórum, foi uma inspiração divina. Acredito que Deus vai seguir falando contigo aí, tá? As perguntas devem seguir. O WhatsApp deve servir para isso, né? Manda as perguntas. Quem sabe as perguntas começam, gera vídeo, gera um monte de respostas, né? Aqueles vídeos curtinhos, aquelas mensagens curtinhas. Acho que deve seguir. César,
Las consideraciones finales. Bueno, sentí muy honrado de estar acá, acá adelante. Me senti no muito esperava honrado de estar estar aqui diante de vocês. No esperaba estar acá. Eu não esperava estar aqui. Yo estoy siendo confrontado con Dios, igual que ustedes. Eu também estou sendo confrontado como vocês. Da mesma forma que vocês, eu estou sendo confrontado. Voy a regresar a Chile muy desafiado. Vou voltar ao Chile muito desafiado. Para caminar en esto que el Señor nos enseñó. Para caminhar En esto que Dios nos enseñó. nisso que Deus nos ensinou. Yo vine acá a participar con mis hijos Eu vim aqui participar com meus filhos, porque creía importante invertir para que no tan solo yo, sino que toda mi familia fuera impactado por Dios. Eu acredito que era importante investir na minha família, nos meus filhos, para que todos fossem impactados por Deus. Y doy gracias a Dios por ustedes, Eu dou graças a Deus por vocês. porque he visto a Jesús en ustedes, Eu tenho visto Jesus em vocês. que ha hablado a mi vida. E isso tem falado na minha vida. Muchas gracias, amado. Muitas graças. Gracias, Samuel, a los hermanos, Obrigado, Samuel, por el irmãos, amor que nos ha mostrado. pelo amor que vocês têm demonstrado conosco. Thank you, sir. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor? Queria fazer uma consideração final com Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu espero que a gente não permita que uma vírgula sequer de tudo aquilo que temos ouvido aqui se perca. Deus segue sendo bom. É o início de um ano e Deus está ecoando profeticamente aos nossos corações. Um tempo oportuno para a gente corrigir muita coisa e qualificar outras e chegarmos ao final desse ano, se Deus assim o permitir, dizendo: Senhor, foi bom ter te obedecido, foi bom obedecer a sua voz, foi bom considerar, valorizar aquilo que nós ouvimos. Que o Senhor realmente nos dê esse coração fiel. Ontem à tarde até falei com o Fernando Franco, que surpresa boa, não esperava que ontem e hoje também foi muito tremendo, que Deus fosse tão profundo, tão forte com a gente aqui ontem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu ouvi, refleti muito ontem aqui à tarde, fui pegando o que eu pude pegar, e hoje também foi um negócio muito bom também, que Deus nos dê um coração não apenas de ouvinte, que a gente possa fazer o que Jesus quer que a gente faça, seja praticante. Amém? Grato pela vida de vocês que nos inspiram, né, assim, nos respaldam, né, uma herança boa, maravilhosa que Deus nos deu, que é a igreja. Para nós não é um peso cuidar do rebanho, é um prazer, alegria, uma honra. E se tem uma causa que a gente quer gastar a nossa vida, essa causa são vocês. Vale a pena, né? Vamos orar ao Senhor. Abraça teu irmão aí, vamos orar. Pai, nós começamos hoje cedo te agradecendo, e quando nós pensamos em te agradecer por esses dias, nós lembramos que podemos te agradecer por todos os anos, Senhor, por toda essa vida que tu tem nos dado. Não dá para ficar só nesse tempo. Tu só tens feito bem a nós, Senhor. Como tu és bom, como tu és maravilhoso. Nem um dia sequer, nenhum momento sequer da nossa vida, tu nos tem deixado de lado. Tu tem nos abandonado, se esquecido de nós. Então nós temos assim muitas razões, muitos motivos, Senhor, para te louvar, para te bendizer,
para cantar, para saltar, para te agradecer. Temos muitos, 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 Senhor. Mas nós queremos também te pedir, como Jesus nos ensinou, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, também algumas coisas pontuais, Senhor. Nós queremos pedir que Tu sigas falando ao nosso coração, nos dando luz, Senhor, para a gente poder andar em fidelidade em tudo que nós já alcançamos, sermos fiéis. A gente quer ser fiel a tudo aquilo que Tu já nos deste, Senhor. E queremos corrigir tudo aquilo que ainda não está certo, Senhor. E queremos corrigir também o que nós desviamos, Senhor, daquilo que Tu nos deste. E queremos pedir também, Paizinho, que Tu agregue aquilo que a gente não tem ainda. Então nos dê fidelidade para manter o que temos, coragem para corrigir aquilo que nós desviamos e nos agrega aquilo que não temos ainda, Pai. Derrama a Tua graça sobre nós. É a nossa oração. No nome de Jesus, Pai. Amém.